O título da palavra de hoje é O Fiel à Esperança deste Mundo Depravado. Nós somos realmente a esperança desse mundo, irmãos. Todos creem nisso? Amém, amém. Quando nós falamos que nós somos a esperança de alguém, né, isso vem a trazer um peso talvez enorme nas suas costas. Mas saiba que não é o fato de você ser alguém especial que você é esperança de alguém, mas o fato de Cristo estar na tua vida é o motivo de você se tornar a esperança. E por isso é necessário você carregar um fardo enorme nas suas costas, um peso enorme nas suas costas, pelo fato de nós dizermos hoje que você é fiel à esperança deste mundo depravado. A palavra de hoje nos fala sobre a vida de Paulo, né, quando estava rumando em direção agora a Roma, né. Nós sabemos que a viagem, o sonho dele era chegar a Roma e levar lá em Roma também a palavra de Deus, né. Então ele estava diante do caminho que ele havia escolhido, né. E nesse caminho nós observamos que havia grandes sofrimentos e grandes tormentas que vinham a atingir a vida de Paulo, irmãos. Nós muitas vezes podemos pensar assim: o fato de eu crer no Senhor, todas as coisas da minha vida tem que ser uma bonança, né? O fato de eu crer em Deus, todas as coisas da minha vida tem que estar em ordem, tudo tem que prosperar. Claro que é uma bênção de Deus, podemos prosperar em Cristo Jesus. Mas também devemos lembrar que a nossa vida também, ela vive de tormentas e de tempestades como essas que são citadas na palavra de hoje. Tempestades essas que podem nos colocar em meio a uma grande frustração, em meio a uma grande tristeza, em meio a uma grande desesperança, como esses homens estavam passando aqui. Quando nós, os irmãos que casaram, né, as irmãs que casaram, quando nós fazemos nossas juras de amor para sua esposa, para o seu marido, nós falamos: estarei contigo, né, na tristeza, na fome, né, também na alegria, né. Isso quer dizer o quê? Em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias, o que quer que aconteça, estarei do teu lado. É isso que nós fazemos no momento em que nós fazemos essa jura de amor no casamento, né? E lembrando desse fato, me veio à cabeça quando, depois do realizado o meu casamento, e depois do casamento, claro, há uma lua de mel. Então nós planejamos a lua de mel para algumas cidades da Europa, né? Então eu falei a Paula, Paula, é o seguinte, né? Eu vou ficar, vou comprar as passagens de todas as cidades e também vou reservar os hotéis, né? E você fica responsável pelo turismo, daquilo que nós vamos olhar nas cidades. Ela falou ok. Aí nós embarcamos no avião, entramos, né? O voo começou. Aí eu falei: e aí, Paula, o que nós vamos visitar nessa cidade? Não sei ainda. Falei: como assim não sabe ainda? Pode ficar sossegado, né? Ainda não sei, mas a gente vai ver. Irmãos, né? Eu fiquei revoltado. Poxa, eu fiquei lá olhando centenas de hotéis, né, procurando uma boa acomodação, né, no bom custo-benefício, sofrendo, né. Enquanto isso, ela mostrou naquela frase que ela nada fez, simplesmente embarcou no avião, né. Aí eu falei para ela: e como é que a gente vai conhecer a cidade se você não tem nenhuma informação? Eu estava confiando em você. Ela disse: não, chega no hotel, sabe, tem aqueles mapinhas do hotel, aí é só pegar, circular, pedir pro cara circular assim, ó, e a gente visita esses pontos que esse homem falava, né, vai lá. Eu falei: não acredito que a gente está indo assim, desse jeito, né. E imagina, irmãos, a lua de mel assim, né, sendo na Europa é muito cansativo, devido você tem que andar bastante, aí você tem aquela vontade de conhecer todos os cantos, aí gera um estresse enorme, né? E estava ali na lua de mel, um momento que devia ser muito agradável.
chegou um momento que estava em Roma, como Paulo aqui, indo para Roma, estava em Roma, explodir, irmãos, na lua de mel, explodir. Não dá, desse jeito não dá. Fiquei estressado, você é uma incompetente, porque o combinado era isso. Ela ficou, nossa, e aí foi uma discussão tremenda. Aí chegamos, né, a pensar em numa eventual separação, irmãos, imagina, né? Numa lua de mel isso, irmãos, né? Agora a gente dá risada, mas o momento foi triste, irmãos, né? Foi muito triste. Eu lembro que, né, minha esposa falou assim, então chega, então vou pegar minhas coisas, ela começar a guardar as coisinhas na bolsa dela, ela vai embora. Eu falei, que isso? Para não, faz isso não. Pô. Aí ela chorava, né? Aí as fotos que a gente tirou em Roma, todas as fotos dela estão com o olho inchado de tanto chorar, né? Irmãos, até aquelas pessoas, até um casal que faz juras de amor, ela passa por tempestades na vida. Tempestades essas que muitas vezes podem nos atormentar a pensar no pior. Né? Mas sabemos que o casamento, aos irmãos que já estão casados há mais tempo, sabemos que o casamento é isso mesmo, né? Tem os altos e baixos, tem um momento bom, um momento de alegria, um momento de tristeza, mas no final, o fato de estar um do lado do outro, quer dizer, está tudo certo, né? A palavra de hoje nos mostra uma viagem onde Paulo avisou aos homens, avisou o centurião, disse, melhor a gente não viajar, não saímos daqui, porque está vindo uma grande tormenta, vai ser perigoso a gente passar por aquela região. Imagina, irmãos, né? O homem chamado Paulo, né, para eles, o homem que seria levado ao julgamento, estava dando opinião sobre se deveriam sair ou atracar ou manter-se na região. Quem é que vai escutar Paulo? Claro que Paulo ele estava devidamente informado, porque com certeza de tantas viagens que realizou, missionárias, dentro de embarcações, ele tinha uma experiência, uma certa experiência para poder dar uma opinião. Não somente a experiência de vida, mas ele estava falando aquilo através da sua espiritualidade, irmão. Veja como é importante. Muitas vezes nós levamos em conta apenas a informação, a experiência que aquela pessoa tem. Por exemplo, diz a palavra de hoje, né? Depois de muito tempo tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também de nossa vida. Ele estava alertando o povo. Vai ser perigoso a nossa viagem, não somente perderemos a carga, podemos perder também o navio, mas também a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Isso, irmãos, isso aqui é muito lógico. Não tem como você contestar um piloto ou mestre de um navio. Como é que você vai dizer que a minha informação vale mais do que a de um piloto, a de um mestre de um navio? O centurião agiu corretamente, devidamente falando, sob um ponto de vista mundano. O mundo enxerga assim. Quem é você para dar essa informação, se nós temos aqui um piloto experiente, um mestre de navio experiente, que vai nos levar para o local de destino onde nós estamos preparados para ir? Essa é a visão do mundo. O mundo aqui está sendo o mundo, irmãos. A lógica do mundo prevalece no mundo, irmãos. Mas a palavra de hoje nos mostra que Paulo estava aconselhando eles, admoestando esses homens para que não seguissem esse caminho. Veja, o centurião tinha duas opções: ou ouvir a opinião de Paulo, ou ouvir a opinião do piloto e do mestre. E ele foi pela lógica do mundo. A lógica do mundo dizia:
Siga a voz do piloto, siga a voz do mestre desse barco, dessa embarcação. Provavelmente você também, irmão, sendo centurião, você também faria a mesma opção. O mundo está sendo o mundo. Amados irmãos, o mundo sempre continuará sendo o mundo. A lógica do mundo sempre vai prevalecer dentro e no meio da vida das pessoas que seguem este mundo. Agora eu pergunto para você, e sob uma ótica espiritual, qual é a lógica para nós que somos espirituais? Devemos seguir o quê? A ordem espiritual, não a lógica desse mundo. O que você faria diante dessa situação? Se você fosse o centurião e tivesse o piloto dessa embarcação e o mestre dessa embarcação te aconselhando. E vemos na palavra, o verso 12 diz: não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. A maioria estava prevalecendo naquele momento, irmãos, veja. Lembram-se na Copa Água Viva, né? Nós tivemos um momento de futebol ali, né? Os homens, né? Tiveram um momento de futebol. E eu fiquei por um momento de árbitro, eu lembro, né? Irmãos, eu falei uma vez que, como a gente não estava usando o gol, né? Não tinha o gol, a gente colocou 2, né, chinelos lá para colocar, de fazer como gol. Aí na minha visão de longe, assim, parece que a bola tinha entrado. Eu falei, gol, gol. Aí, nossa, irmãos, o presbítero Daniel veio correndo. Não, pastor, não foi gol não. Não foi. Outros irmãos revoltados. Falei, poxa, para mim foi gol. Já que ele está falando que não, então pessoal, não foi gol. Volta. Irmãos, é difícil você aguentar até a pressão dos próprios irmãos da igreja. Imagina a pressão que, né, era exercida diante dessa situação ao centurião. O mundo continua sendo o mundo, mas você, cristão, como é que você está agindo e como é que você está escolhendo os seus caminhos? Porque se o mundo é mundo, o cristão tem que ser o quê? Cristão. Mas muitas vezes, em muitos casos, nós vemos cristãos que optam pelo mundo. Ora optam pelo mundo, ora optam pelo caminho de Deus, ora optam pelo mundo, ora optam pelo caminho de Deus. Sendo que o mundo, ela segue o seu raciocínio lógico. E qual é o raciocínio lógico que envolve a nossa vida espiritual, irmãos? O raciocínio lógico que envolve a nossa vida espiritual é seguir aquilo que Deus nos ordena. Seguir aquilo que a palavra nos orienta. Diante dessa situação, amados irmãos, analise a sua vida espiritual. Quais são os caminhos que você tem escolhido em sua vida? Quais são as escolhas que você tem realizado na sua vida? As escolhas que você faz na sua vida são escolhas que concernem a vontade de Deus? Ou são escolhas que seguem ao vazio, ao raciocínio lógico que esse mundo nos impõe e nos coloca? Centurião aqui, ele optou pela lógica que ele deveria optar. Imagina, irmãos, o que poderia acontecer se ele tivesse ouvido Paulo e tivesse enfrentado um tufão novamente. Haveria um motim de todos querendo matar o centurião. Mas como ele optou pela opção da maioria, isso não aconteceu. Claro que a vida deles foi colocada em risco, mas isso não aconteceu. Essa é a lógica que o mundo nos envolve. Amados irmãos da Igreja Água Viva, para que nós sejamos fiéis a Deus, para que nós sejamos a esperança desse mundo, é necessário que você então escolha caminhos que Deus nos orienta através de sua palavra. Para que nós possamos ser influentes nesse mundo, é necessário que você viva aquilo que a Escritura nos orienta, aquilo que a palavra nos diz. Não é ouvirmos a palavra e dizermos, poxa, que benção essa palavra, e seguirmos novamente no mundo os caminhos que o mundo nos coloca. E a palavra
na sequência diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ser alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Verso 14. Entretanto, muito depois encadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Um tufão chamado Euroquilão. É a junção do vento norte com o vento leste. Essa junção chama Euroquilão. É um vento forte que veio contra essa embarcação. E o verso 15 diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Irmãos, quando a tempestade que o mundo nos atinge, não há como muitas vezes resistirmos a essa tempestade. Quando você está no mundo, ela te leva de uma forma que você não consegue mais voltar ou sair desse buraco que você se enfiou. E a palavra 16 diz: passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. Verso 17 diz: e levantando-os, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Irmãos, a gente observa que eles buscaram todos os meios para cingir o navio, todos os meios possíveis para que a embarcação não fosse atingida ou prejudicada. Sendo que, na verdade, eles poderiam ter evitado tudo isso ao ouvir a palavra de Paulo, ao ouvir os conselhos de Paulo. Isso se dá para a nossa vida espiritual. As tempestades que você enfrenta na sua vida, a dificuldade que você enfrenta na sua vida, muitas vezes são escolhas que você realizou e são os resultados que você está colhendo através dessas escolhas que você realizou na sua vida. Dos caminhos de pecado, dos caminhos de optar pelas coisas deste mundo. O verso 18 diz: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles estavam jogando, né? Todas as coisas estavam em sua embarcação, para que ele não viesse a afundar, irmãos. A gente observa a lógica do mundo. Veja, para tentarem sobreviver, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Veja, até o mundo, irmãos, para tentar sobreviver, ele é capaz de se livrar de todas as coisas que ele possui. Isso nos mostra claramente o quê? Que a nossa vida, a vida é muito mais importante do que qualquer bem que nós possuamos, irmãos. Que a nossa vida vale muito mais do que qualquer bem que nós temos em nossa volta. Mas muitas vezes nós colocamos em nossos bens como se aquilo fosse a nossa vida, como se aquilo valesse muito mais do que a nossa vida. Por isso que Paulo se alegra a todo momento quando diz que ele foi salvo pelo Senhor. E por causa dessa salvação ele se alegra, porque a sua vida foi resgatada da morte para a vida. Se você tem a sua vida resgatada da morte para a vida, você tem tudo o que é necessário. Amados irmãos, você tem a Cristo, você tem o Senhor na tua vida, você já tem tudo o que você precisa. A salvação é motivo de grande alegria em nossa vida. Mas muitas vezes a alegria da salvação é colocada de lado, porque nós preferimos a alegria dos bens materiais, a alegria que a carne nos oferece. Saiba, irmãos, a verdadeira alegria do cristão está na salvação, está na comunhão com Deus, está em fazer parte da família de Deus. Da mesma maneira como esses homens foram jogando todas as coisas para deixar a embarcação mais leve, eles fizeram de tudo para poder o quê? Manter as suas vidas. E saiba que essa obra maravilhosa foi feita em nossa vida por meio de Jesus Cristo,
que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós que deveríamos estar desesperados, pedindo ajuda, fazendo tudo que é necessário para sobreviver, não fomos nós, mas sim foi Cristo que veio a nós e realizou toda essa obra maravilhosa. E o verso 20 nos coloca: e não parecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Toda a esperança foi dissipada do meio daquele povo que estava ali naquela embarcação, que nós sabemos na continuação do texto mostra que eram 276 homens que estavam ali. Veja, a decisão de uma pessoa estava prejudicando 276 vidas, irmãos. Veja como é importante então a sua vida, amados irmãos. Você pode dizer muitas vezes que não sou nada diante desse mundo, mas saiba que as decisões que você toma, como nós vimos em vários vídeos referentes à Noite Água Viva, irmãos, veja. Um tempo atrás foi o irmão Rubens que falou sobre a vinda à igreja através de um convite à Noite Água Viva. Nós tivemos agora o nosso irmão Wilder. Eu faço discipulado com ele. Ele sempre fala: pastor, a minha vida era totalmente perdida. Eu vivia praticamente alcoolizado. Mas a partir do momento que, através do convite do irmão Raul, eu vim e conheci a igreja Água Viva, conheci Cristo, conheci a obra de Deus em minha vida, tudo mudou. Ele diz: tudo mudou. Amados irmãos, a presença de Deus, a presença do nosso Senhor é capaz de realizar coisas inacreditáveis. Coisas inacreditáveis. E por isso, irmãos, nós temos que convidar. Porque através da sua escolha, você pode influenciar centenas de pessoas, centenas de pessoas. Uma alma que você traz para o Senhor, uma alma, uma vida que você traz para o Senhor, é muito importante. É muito importante. E por isso, nós temos que preparar para a realização da Noite Água Viva. Busque pessoas que estão à sua volta, para que você venha a ter uma influência de um fiel, de um cristão na vida daquelas pessoas. Todos os dias eu venho caminhando da minha casa para a igreja e tem um homem, um rapaz que fica na garagem, ele sempre fala comigo. Eu convidei esse homem, falei: poxa, vamos à Noite Água Viva, eu sou pastor da igreja. Ele ficou super feliz, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que ao fazermos o convite, a pessoa vai rejeitar, vai ficar brava, você vai ser humilhado. Não, irmãos. Tem tantas pessoas que dizem que necessitam da palavra de Deus, necessitam ouvir palavras de conforto, e muitas vezes, pelo medo da rejeição, nós acabamos deixando de lado. É como a opção que o centurião está fazendo, irmãos. Optar pela lógica do mundo. Você está optando pela lógica do mundo. De que se eu falar, eu vou ser rejeitado. Então, como eu tenho medo dessa rejeição, eu não vou falar nada. Mas não, irmãos. A nossa opção tem que ser espiritual. A nossa escolha tem que ser espiritual. Chamar as pessoas, exortar as pessoas para que venham conhecer ao Senhor. E veja, todos estavam sem esperança. As pessoas desse mundo, irmãos, vivem assim. As pessoas que você olha nesse mundo, que você olha nesses lugares tão maravilhosos, elas vivem assim. Parecem cheias de alegria, cheias de felicidade, mas não, irmãos. Essas pessoas vivem dissipando a sua esperança nesse mundo. As esperanças dessas pessoas estão perdidas, porque não são esperanças verdadeiras. A esperança verdadeira que vem do Senhor. Nós temos essa esperança verdadeira que vem do Senhor. E é por isso, amados irmãos,
que mesmo em circunstâncias de tristeza, em situações de tormenta, nós podemos louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Eu estava nessas férias que a igreja concedeu, eu estive em Istambul, porque o avião que ia para a Coreia, ele fazia uma escala em Istambul. E Istambul é uma cidade super interessante, ela tem uma mistura, né, asiática com o ocidental, o lado ocidental. Ela, inclusive a cidade de Istambul, uma parte dela ela pertence à Ásia, uma parte dela pertence à Europa. É super interessante. E nós, né, estávamos fazendo o tour, e pegamos uma embarcação que ia para o lado asiático, né? Para eles, pegar uma embarcação é como um transporte de ônibus, né? Nós pagamos em torno de R$5, né? Pegamos a embarcação para seguir para o outro lado asiático. Nós fomos para o outro lado asiático, fizemos o passeio. E na volta pegamos, né, o barco, novamente na intenção de voltarmos para o lado europeu, né? Mas quando vimos que o nosso barco não estava indo para o lado europeu, a gente achou estranho. Poxa, o que está acontecendo, né? A minha esposa começou a falar, alguma coisa está errada. Eu acho que esse barco não vai voltar para onde a gente está querendo. Aí eu falei, não, vai voltar. Calma que vai voltar. E parou no primeiro ponto. O barco vai parando nos pontos, né? Parava. Aí eu falei pro irmão Mateus, Mateus, vai lá falar com o capitão do navio para ver se a gente vai voltar ou não. Aí foi lá, não sei, esse rapaz é meio perdido, foi lá, falou. Pastor, parece... não entendi não, mas acho que volta. Uma coisa assim. E nós, eu falei, então vamos lá, continuamos. Segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. E nada dela fazer a volta. Aí eu falei, então vamos continuar, segue a viagem. Aí minha esposa falava, não, a gente tem que descer, meu descer. Aí o menino também ficava apavorado, pastor, acho que é melhor a gente descer. Eu falei, não, a gente vai até o final. Vamos até o final. Com R$5 a gente fez uma viagem de 2 horas no mar do Bósforo. 2 horas seguindo de barco, irmãos. E nós fomos obrigados a descer, né? Porque chegou no ponto final. Aí eu não tinha como ceder, né? Aí eu tive que ceder. Aí o homem falou, tem que descer aí. Tem que descer? Agora sim, vamos descer, pessoal. Aí eu pensei naquele momento, poxa, como a opção de uma pessoa acaba influenciando várias outras pessoas, né? Depois eu fui tão criticado durante a volta, irmãos, vocês não acreditam, né? Como a escolha de uma pessoa pode influenciar tantas outras pessoas, até numa simples viagem, né? Da mesma maneira, irmãos, a simples opção que você fizer de convidar, de buscar as pessoas para conhecer a Cristo pode fazer uma enorme diferença. Porque a palavra diz, o verso 21 diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Irmãos, imagina, depois que tudo isso aconteceu, Paulo aparece diante dessas pessoas e fala tais frases. Vocês tinham que ter me ouvido. A gente não tinha que ter saído de lá, não. Imagina a reação do povo. Pessoal com fome, pessoal cansado, pessoal com medo da morte. Imagina, irmãos. Mas ele se pôs em pé no meio deles para falar. Eu falei, irmãos. Eu falei, pessoal, que a gente não tinha que ter rumado para este caminho. Mas veja que importante a palavra que ele diz no verso 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Ele diz, eu aconselho, tenham bom ânimo, irmãos. É isso que o fiel tem que fazer em sua vida espiritual. Há pessoas que estão desesperadas, sedentas de esperança,
E a essas pessoas nós temos que levar o bom ânimo, dizer, tenha bom ânimo. Isso quer dizer o quê? Porque há esperança. Veja o que o verso diz, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Acredito que todos estavam felizes. Claro que o capitão do navio, o piloto, deve ter ficado um pouco triste, porque vão perder o navio então. Mas é importante que eles salvaram as suas peles, né? Ele diz, nada vai acontecer com vocês. Amados irmãos, veja a convicção que Paulo tinha diante dessa situação. Veja a coragem que ele teve de falar isso diante de toda essa situação caótica que todas as pessoas, 276 pessoas estavam vivendo. Ele se levantou e disse, tenham bom ânimo, porque o ânimo de todos que estavam ali estavam perdidos. E essa é a função de nós, como fiéis em Cristo Jesus, levar o bom ânimo para aqueles que estão desamparados, desesperados, desesperançosos em suas vidas. Porque sabemos que não vai se perder a vida, porque Cristo está comigo. Paulo está falando, Cristo está comigo. Verso 23 diz, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os quantos navegam contigo. Veja o testemunho maravilhoso que Paulo estava dando aqui. Ele está dizendo, ninguém vai sofrer nenhum dano, porque eu, Paulo, preciso ser levado até Roma, para que venha dar testemunho da palavra do Senhor. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo que a sua vida seja a mesma vida que Paulo viveu. Onde quer que você esteja, as pessoas olhem para você. Esse barco não vai afundar, por quê? Ó, o fulano está aqui. Veja, irmãos. E o verso 24 dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo estava dizendo essas palavras por quê, irmãos? Porque ele era bom? Porque ele era inteligente? Porque ele era o mais esperto? Mais experiente? Não. Ele estava falando tais frases porque ele confiava no Senhor. Ele confiava em Deus. Ele acreditava naquilo que Deus faria. Ele acreditou fielmente nas palavras que o anjo lhe transmitira, de que nada de ruim haveria acontecer. E ele passou essa mensagem adiante para todas aquelas pessoas que precisavam ouvir. Amados irmãos da Igreja Água Viva, desejo imensamente em meu coração que os nossos irmãos sejam assim. Confiando no Senhor, consiga transmitir as boas novas que as pessoas à nossa volta necessitam ouvir. Que você seja sal e luz desse mundo, para que as pessoas que estão perdidas em meio a este mundo possam vir a conhecer a Cristo Jesus através de ti. Que você seja o farol que está iluminando o mar, para que aqueles que estão navegando pelo mar ou perdidos no mar possam tomar uma direção e voltar em segurança ao porto. Eu gostaria de concluir a mensagem de hoje. A gente pode citar uma semelhança que nós podemos talvez encontrar em 3 situações que a Bíblia fala sobre uma situação onde haviam navegantes, né? Jonas, né, irmãos? Ele havia recebido a ordem de Deus para que ele fosse para Nínive, mas ele, não, eu vou para Tarsis. Ele segue para Tarsis, né? Uma comparação, né? Veja, Jonas entrou naquela embarcação em Jope e foi para Tarsis. O que aconteceu? A embarcação veio a ser atacada por uma tempestade. E todos desesperados, né, começaram a buscar seus deuses, enquanto que Jonas estava dormindo.
E acabam acordando Jonas e dizendo: como você pode estar dormindo nesse momento tão crucial? E depois, conhecendo toda a história de Jonas, decidem jogar Jonas ao mar. Veja que interessante. O motivo de toda aquela tempestade era Jonas. Era Jonas que havia levado esse infortúnio a todos aqueles que estavam à sua volta. Mas veja a palavra de hoje. Paulo diz: não vá, irmãos, não podemos sair daqui. Mas como ele era prisioneiro, claro que se ele não fosse prisioneiro, eu penso assim, que ele teria ficado. Mas como ele era prisioneiro e tinha que ser julgado, ele foi obrigado, subiu, ele enfrentou toda a tempestade. Mas a tempestade não afetou a vida daquelas pessoas. Por quê? Paulo estava lá. Essas pessoas puderam viver, irmãos. Por quê? Eu tenho certeza. Porque Paulo estava ali. Não é porque o piloto era inteligente, o piloto conseguiu remar. Não. As pessoas, essas 276 pessoas viveram porque Paulo estava ali, junto deles. Amados irmãos, veja como é importante. A sua presença tem que ser para outras pessoas vida, não morte, não infortúnio, não desgraça. É o que a palavra de hoje nos mostra. A vida de Paulo resgatou 276 vidas. Não sei ao final o que aconteceu, se eles realmente viram em Paulo a imagem de Cristo e passaram a crer em nós. A gente não sabe a história. Mas uma coisa eles têm certeza, de que a presença de Paulo fez com que eles pudessem manter a calma e seguir adiante. Porque Paulo declarou: eu confio no Senhor e esse Senhor está comigo. E todos vocês estarão em segurança. Que você seja essa vida, que você possa declarar isso. Irmãos, acalme-se, estou aqui, Cristo está comigo, então estamos em segurança. Vamos buscar ao Senhor. É isso que seja a sua vida, é isso que tem que ser a nossa vida, como bons fiéis em Cristo Jesus. E em meio à tempestade, nós temos que buscar ao Senhor. Se você se encontra em meio a grande turbulência em tua vida espiritual, busque a Deus. Busque através do arrependimento ao Senhor. Pois Ele trará perdão, Ele trará paz, para que você possa continuar rumando em direção à palavra dEle. Oremos.